Gente, Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse texto está no livro de Atos, no início do livro de Atos. O livro de Atos, como o próprio nome diz, são os atos dos apóstolos. São as ações, é aquele conjunto de ações dos apóstolos que estiveram com Jesus. Diferentemente de nós, que temos hoje o Evangelho por meio da Palavra de Deus, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus. Quando ele, de acordo com João, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, os discípulos tiveram a oportunidade de andar com Jesus quando ele carnalmente habitou entre nós. O Evangelho ainda não existia da forma que nós o conhecemos, porque Jesus era o próprio Evangelho. Ele estava ali escrevendo a história. Então os discípulos foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fazia. A Bíblia diz que Jesus ia por todas as cidades, povoados e aldeias, libertando os cativos, curando os enfermos, porque Deus era com ele. Jesus, ele era então o próprio Evangelho. Ele era as boas novas. E diferente de nós, os discípulos andaram com Jesus. E imagina para os discípulos andarem com o próprio Mestre, verem os sinais, maravilhas, vendo ele curar os enfermos, dar a vista aos cegos, os surdos passarem a ouvir. Tantos milagres que nós vimos aqui, a Bíblia não relata todos os milagres de Jesus, mas imagina os discípulos andando com ele e participando, vendo Jesus agir. E aqui nesse contexto desse texto que nós lemos de Atos, Jesus, já ressurreto, junto aos seus discípulos, ele diz: Mas recebereis poder. Ele está dizendo para os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, que agora ele não estaria mais juntamente com eles fisicamente. Jesus seria assunto aos céus, mas os discípulos continuariam ali. E Jesus disse, trocando em miúdos, olha, eu não vou estar aqui como estou hoje, fisicamente, mas vocês estarão, e vocês farão o que eu estou fazendo e obras maiores. Vocês precisarão continuar aquilo que eu comecei. Esse Evangelho, a anunciação das boas novas. E Jesus diz para eles nesse contexto: Mas vocês receberão poder. Ao descer fala de algo que está acima e vem para baixo. Ao descer da parte de Deus sobre vós o Espírito Santo. E então, somente então, após a descida do Espírito Santo, vocês vão poder ser as minhas testemunhas. Na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse que esta missão de ser testemunha dele, ela só é possível mediante o quê? O revestimento de poder. Ela só é possível mediante a capacitação do Espírito Santo. E isso é algo muito sério. Por que é algo muito sério? Porque nós temos vivido, meus irmãos, um tempo de apostasia. É só vocês procurarem as notícias do celular. Nem precisam procurar. Jesus disse em Mateus, Marcos e em Lucas, são diferentes relatos do mesmo texto de Jesus, que nós viveríamos os dias que nós estamos vivendo. Os seus discípulos perguntaram para ele qual o sinal da sua vinda, o que aconteceria nesse tempo chamado do fim.
E Jesus começa a descrever uma série de sinais. Se vocês lerem Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, Jesus diz que chegaria um tempo aonde haveriam guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, fome, sinais na natureza. Lucas, por ser médico, traz um viés relacionado às epidemias como sinal do fim. O apóstolo Paulo também fala que no tempo do fim haveriam falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. A iniquidade seria multiplicada, o amor de muitos esfriaria. E quando nós olhamos para a sociedade e para o mundo hoje, nós podemos, isso não requer muito conhecimento, nós podemos constatar que isso tudo está acontecendo. Jesus disse, o primeiro sinal que ele dá aos seus discípulos é: muitos virão em meu nome, mas não prestem atenção neles. O que são esses que virão em nome do Senhor Jesus? Não são aqueles que dizem apenas, eu sou o próprio Cristo. Mas muitos que vêm em nome de Jesus são aqueles que pregam um evangelho hoje capaz de enganar até mesmo os escolhidos, como a Bíblia fala. E por que eu estou falando isso? Porque a única maneira que nós temos de distinguir essa linha tão tênue entre o evangelho verdadeiro e um evangelho que não é tão verdadeiro assim, é quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele não vai perguntar para a gente quantas vezes a gente foi na igreja. Ele não vai perguntar para a gente quantos eventos nós participamos. Ele vai perguntar para a gente, você foi fiel? E nós só podemos ser fiel ao Senhor quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Isso que eu estou falando é algo extremamente importante. A igreja hoje, ela precisa, para ser avivada, para a volta do Senhor Jesus, de um forte atuar do Espírito Santo. Eu ouvi uma frase do pastor Isaías, que é um exemplo que ele usa nas suas mensagens, que faz muito sentido. Ele diz que uma igreja que não tem uma vida no Espírito Santo é como um concreto que não tem cimento. Eu diria mais, que um cristão que não tem o Espírito Santo, ele é como um candeeiro daqueles antigos sem o querosene, como um lampião sem combustível. Ele é como uma correia de bicicleta enferrujada que não tem o óleo que vai fazer com que aquela engrenagem funcione sem todo aquele atrito. O Espírito Santo, Jesus disse, vocês receberão poder. Que poder? O mesmo poder que estava com Jesus. Jesus que curava, Jesus que libertava, Jesus que salvava. A Bíblia diz porque Deus era com ele. Ele diz assim para os seus discípulos, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. E Ele estará com vocês todos os dias. E vocês farão obras maiores do que as que eu estou fazendo. Então, o fator determinante para a nossa vida como cristão é vivermos uma vida no Espírito. A Bíblia fala que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Porque os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas como que eu tenho o Espírito Santo? A Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito. No Antigo Testamento, o que simbolizava o Espírito Santo era a luz. No tabernáculo de Moisés, por exemplo, existia aquela menorá, que era aquele castiçal com 7 lâmpadas que ficavam sempre acesas. E para aquelas lâmpadas estarem acesas, era necessário que existisse o óleo. Se aquela lâmpada não estivesse acesa, não haveria clareza para que o sumo sacerdote pudesse trabalhar dentro da tenda da congregação.
Da mesma forma na nossa vida, se nós não temos a clareza, a luz do Espírito Santo na nossa vida, nós caminhamos no escuro. Então nós precisamos estar atentos, como cristãos, como nós estamos vivendo. É assustador o que nós temos visto no mundo, na sociedade, dentro das igrejas. E quando a Bíblia fala que um dos grandes sinais a respeito da sua vinda era a apostasia, e eu tenho falado que a apostasia significa divórcio, muitos apostatariam da sua fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e de espíritos enganadores. E de que forma nós nos mantemos firmes na nossa vida de fé, não atentando às doutrinas de demônios e de espíritos enganadores? Somente quando somos guiados pelo quê? Pelo Espírito Santo. Então hoje a gente vê discursos teológicos maravilhosos. E como eu falei, Deus não vai perguntar para vocês se vocês entendem de exegese, de hermenêutica, de teologia sistemática. Deus olha o coração, Ele quer saber se vocês são fiéis. Fiéis ao quê? Fiéis à palavra. E o que é ser fiel à palavra? É ir na igreja todos os dias? É fazer parte do ministério de louvor? É ter um microfone na mão falando da Bíblia para outras pessoas? É vivendo a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Jesus, Ele era o próprio Evangelho. Toda a sociedade estava baseada na lei no Antigo Testamento e Ele veio para dividir a história, para criar algo novo. E é a vida que nós temos hoje, o Espírito Santo. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 2, do versículo 9 em diante, diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E olha o que ele segue dizendo: mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito? A Bíblia está falando que o Espírito, o nosso Espírito, conhece o mais profundo do nosso ser. E a Bíblia fala que quando nós não sabemos orar, o Espírito, o nosso Espírito, intercede em nosso favor diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos em situações de dificuldade, não sabemos como orar, estamos passando por tribulações, mas estamos na palavra, estamos conectados com Deus. A Bíblia fala que o nosso Espírito intercede pela nossa própria vida diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Está falando que o nosso Espírito sabe mais de nós do que nós mesmos. E aí ele segue dizendo: assim também as coisas de Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Então, aqui Paulo está dizendo que o Espírito Santo sabe das mais profundas coisas de Deus, dos maiores mistérios, dos segredos, e Ele quer trazer de Deus isso para nós, para a igreja, para a nossa vida, para que nós vivamos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha o que diz o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Nós precisamos ter uma vida no Espírito. E como que nós temos uma vida no Espírito? É quando nós somos tementes ao Senhor, quando nós vivemos a sua vontade.
Nós sabemos quando algo está errado. Uma vida com Deus é uma vida séria. Uma vida com Deus não é uma vida de ostentação dentro das igrejas. Não é uma vida de rede social. Uma vida com Deus é uma vida de temor ao Espírito Santo. É de vencermos a nós mesmos todos os dias. De sermos fiéis à nossa esposa, de sermos fiéis à nossa casa, de amarmos os nossos filhos, de nos esforçarmos para fazer aquilo que Jesus nos ensina. Essa é uma vida no Espírito. Mas por que para aqueles que não creem no Senhor, falar de coisas espirituais é loucura? É loucura. Porque aqueles que não creem, o Evangelho para eles é loucura, mas para aqueles que creem, o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. E hoje, as coisas estão tão misturadas, dentro e fora da igreja, que somente quando nós temos a sensibilidade e o filtro do Espírito Santo na nossa vida, para a gente conseguir distinguir o que está certo e o que está errado. Então a gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. E o que é ouvir o Espírito Santo? É quando a gente está prestes a fazer alguma coisa e a gente sente lá no fundo do nosso coração que algo não está certo. Seja qualquer coisa na nossa vida, uma palavra que a gente vai falar, um negócio que a gente vai fazer, seja a paz de Deus, o juízo do vosso coração. Aí a gente tem algo lá no nosso coração, a gente está prestes a fazer algo e tenta justificar, arrumar os maiores argumentos para justificar para a gente mesmo que aquilo que a gente vai fazer está certo. E a gente sabe lá no fundo que não está. Isso é o Espírito Santo falando no nosso coração, está errado. Não faz. Arruma isso, arruma aquilo. E uma vida no Espírito não é ouvir o Espírito Santo e dizer... Porque o Espírito Santo, eu ouvi uma pastora uma vez falando, o Espírito Santo ele é como um alarme de celular. Todo mundo aqui desperta com o celular. Bota o celular e despertar. Tem gente que bota uma, tem gente que bota duas, tem gente que bota 5 vezes. Eu boto 2. Quando toca o alarme, você sabe que tem que levantar, mas quem é que levanta? É vocês que levantam ou é o celular que levanta vocês? O Espírito Santo da mesma forma. Ele vai dizer pra gente que aquilo que a gente está fazendo não está certo. Mas quem é que vai fazer ou deixar de fazer? A decisão está nas nossas mãos. A Bíblia diz, o pecado jaz à tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Porque o Senhor a ninguém tenta. Antes o homem é tentado pela sua própria cobiça. Uma vez que ele dá ouvidos à sua cobiça, ele acaba deixando cair no coração e aquilo se transforma num pecado. Então o Espírito Santo ele vai dar o estalo na nossa vida e a gente tem que ter a sensibilidade no momento de esfriar nossa cabeça, sair do universo que a gente está de rotina e de problemas, às vezes, e ouvir o Espírito Santo e acatar o que ele está falando no nosso coração. E se vocês forem falar com as pessoas na rua hoje, vocês vão ver. As pessoas estão embaralhadas numa série de problemas, elas não conseguem distinguir mais nem o que é certo e o que é errado. As ideologias da sociedade estão dizendo isso. A iniquidade, que é a mentira que se torna verdade, está multiplicada. Então, essa sintonia fina do Espírito Santo, ela precisa estar na nossa vida. E para isso a gente tem que viver a palavra. É muito bom a gente ouvir discursos que massageiam o nosso ego. Se a gente volta para a palavra, tem tanta coisa que a gente precisa corrigir na nossa vida. O Evangelho é um evangelho de arrependimento, de constante autoanálise. Olha o que Paulo fala naquele texto da Santa Ceia. A gente vive uma vida cristã indigna, onde nós não assumimos o compromisso com Deus. A Bíblia diz que a gente se torna réu do próprio corpo. E aí depois Paulo diz assim, é por esta razão que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. O motivo de existirem fracos, doentes e não poucos os que dormem é porque as pessoas não levam a sério a palavra como deveriam levar. E isso não é algo pesado, gente, porque o Espírito Santo ele vem justamente para atenuar todo esse fardo que nós teríamos que levar sozinhos.
mas Ele vem com a sua voz suave. O Espírito Santo vem para nos ensinar aquilo que nós devemos fazer. Ele vem para revelar das profundezas do Pai a vontade do próprio Deus para nós. E isso não vem de qualquer outra fonte. Isso vem do próprio Deus, porque Ele revelou isso no Espírito. E se nós não conferirmos coisas espirituais, não iremos entender. Romanos capítulo 15, do 17 ao 19, Paulo diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Olha o que Paulo diz: eu não ouso de maneira nenhuma falar outra coisa que não a palavra de Deus e aquilo que Deus tem feito por mim. Também através do quê? De sinais e prodígios pelo poder do quê? Do Espírito Santo. Ele não está falando pelo meu poder, pelo meu dom, pelo meu talento, porque eu toco bem, porque eu canto bem, porque eu prego bem. Não. Pelo contrário, em 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia fala que Paulo escreveu da seguinte forma: eu vou ter convosco e o meu discurso não será um discurso bonito e persuasivo, mas será pela manifestação de sinais, prodígios e poder, para que a vossa fé não se baseie nas coisas naturais, mas no poder de Deus. Olha só que maravilha! Paulo era um homem inteligente. A Bíblia diz que ele tinha estado aos pés de Gamaliel, que era o líder religioso da época. Paulo era alguém extremamente inteligente. E ele disse: eu não vou ter com vocês para trazer um discurso bonito, mas eu vou aí pelo poder do Espírito Santo, para que haja sinais e maravilhas e a fé de vocês se apoie no poder de Deus e não no meu discurso. Essa é a grande diferença. Porque Deus não fez um dia, Deus continua fazendo. Jesus não curou um dia, Ele continua curando. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele tem um compromisso conosco quando nós temos um compromisso com Ele. Viver uma vida no Espírito significa começar a corrigir pequenos detalhes na nossa vida, aprofundar o nosso relacionamento, ter intimidade. O Espírito Santo é uma pessoa e nós precisamos nos relacionar com Ele. Sair de manhã e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Aquele bom dia, Espírito Santo. Vamos falar, orar ao Senhor, mas vamos ouvir a voz do Espírito Santo também. Esse é o diferencial do verdadeiro cristão. Um filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, sabe? Em primeiro lugar, a nossa fé não retrocede, porque a nossa fé não depende do pastor, da quantidade de pessoas, da denominação que nós pertencemos. A nossa fé está firmada no Senhor. Segundo, a nossa motivação, ela se mantém, porque o que nos motiva é o Espírito Santo. Isso não é uma ausência completa de problemas ou de dificuldades. Todos temos lutas e problemas, mas o Espírito Santo é o nosso ajudador. Jesus disse: Ele é o paracleto, é aquele que vai estar do lado, não só direcionando e cuidando, como intercedendo diante do Pai por vocês. Uma vida no Espírito, ela traz uma outra dimensão para a igreja. Aonde está a luz do Espírito Santo, não pode haver trevas. Na nossa vida, se há a luz do Espírito Santo, não pode haver trevas. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Acaso não sabeis vós que vocês são templo, casa, habitação, morada do Espírito e que o Espírito Santo habita em vós? Eu quero finalizar trazendo um exemplo de quando Paulo se encontra com Elimas, que era um mágico. Isso está lá em Atos capítulo 13. Paulo, contextualizando, ele encontra um procônsul e ele está conversando com aquele homem e falando ali do Evangelho, e de repente esse mágico, ele interrompe a conversa e começa
a questionar Paulo e falar algumas coisas para ele, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Quem é cheio do Espírito Santo tem intrepidez para falar das Escrituras. Não precisa ficar se escondendo. Imagina aquele mágico, e os mágicos eram naquela época, né, os feiticeiros, eles eram requisitados pelos reis, porque eles previam o futuro e tinham um poder sobrenatural do maligno que atuava. Mas quando ele se meteu com Paulo cheio do Espírito Santo, e disse: filho do diabo, o que tu está incomodando aqui? O poder do Espírito Santo nos dá intrepidez, sabedoria, discernimento para falarmos das Escrituras em cada situação. São várias situações no dia a dia, na feira, na rua, no escritório, no trabalho, no consultório, no laboratório. A gente vai estar ali e de repente vão surgir situações e a gente não teve tempo de estar em casa, preparar uma palavra, meditar nas Escrituras ou ensaiar uma oração ou ter que socorrer alguém que está no moribundo, no leito de morte. E a gente tem que ir. Eu vou colocar as palavras na tua boca. A gente só precisa ir. A gente precisa estar cheio do Espírito para poder fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. João 16:8. Quando ele vier, isso aqui está falando do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele ainda não havia vindo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que convence? É o pastor? Quem é que salva? É o pastor? É a igreja? Quem é que liberta? É o pastor? É a igreja? Quem é que cura? É o pastor, o profeta? É o diácono? Quem é que faz a obra? O Espírito Santo quem faz. Às vezes ele faz um milagre sobrenatural, às vezes ele coloca algo, começa a inquietar nossa mente no intuito de nós corrigirmos o que precisa ser corrigido. A gente precisa ter sensibilidade e ouvir o que ele está falando. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Olha o que diz no versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Não crer no Senhor Jesus é pecado. Somente o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, de não crer em Jesus. Às vezes a gente fala como se as pessoas não ouvissem. E aquilo entristece o nosso coração, porque a gente sabe que elas estão precisando, sabe o que elas estão precisando, mas nós não conseguimos atingir o coração. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz. Olha só, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus está dizendo, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Ele disse: eu tenho tanta coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Por quê? Porque não tinham o Espírito Santo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciareis as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aqui Jesus está dizendo, quando o Espírito vier, é Ele que vai anunciar daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho falado, e somente quando Ele vier, o entendimento da obra vai ser completo.